Olá, meus amigos, bom dia. São exatamente 10 horas e 7 minutos do dia 16 de setembro de 2023 da era cristã. E eu estou aqui para começar este vídeo para mostrar a vocês este livro. É um livro que eu comprei na Amazon recentemente. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês verem. A Amazon tem um processo automático, certo? De inteligência artificial. Intelligence artificial é o que, basicamente? Né? Esse grande mistério que está aí rondando as mentes. É basicamente esse processo automático de você comprar pelo cartão de crédito, que tem na Amazon, certo? E eu comprei, deixa eu botar aqui os pedidos que eu já fiz aqui na Amazon, né? Meus pedidos da Amazon são sempre os mesmos, livros e livros e livros. Então, este livro aqui, que é um livro sagrado para os muçulmanos, não para mim isso aqui não é sagrado, mas para os muçulmanos, para as pessoas muçulmanas que existem no mundo ainda hoje, esse livro é sagrado, né? As pessoas muçulmanas eu respeito. Soube de notícias aí bastante tenebrosas na Europa. A Europa está passando por situações realmente calamitosas, certo? Orem pela Europa. Bom, pelos europeus, né, que sobrarem vivos e com inteligência, com sanidade mental. Mas lá na Europa, eu vi notícias de que teve pessoas em países ocidentais queimando o Alcorão, né? Gente, não se pode fazer um negócio desse. Veja, o Alcorão é considerado um livro sagrado do Islã, das populações muçulmanas. Bom, eu não considero um livro sagrado, obviamente, né? Sagrado para mim, só Deus. Só Deus é sagrado. Mas os muçulmanos, eles têm esse livro aqui como a revelação sagrada deles, né? Eu não sou muçulmana, obviamente, para mim isso aqui não é uma revelação, mas tem uma importância cultural e histórica fundamental. Entender este livro e aquilo que está se passando no mundo de hoje tem a ver com esse livro aqui do Alcorão, certo? Então, os muçulmanos, eles acreditam que houve, né, uma revelação posterior à revelação judaico-cristã, né? Tanto é que este livro aqui, ele em vários momentos, né, eu tô ainda na página 43, é um livro grande, eu estou lendo. Veja bem, não é um livro para você ler num dia só, óbvio, é um livro complexo, difícil, mas até onde eu já li, basicamente, de que se trata, né? Não é uma narração, não é uma narração histórica, também não é um conjunto de poemas, também não é um livro que trate de uma história com começo, meio e fim, ou que tenha uma narração mais ou menos coerente, como é o caso da Bíblia, ou dos livros de história que a gente tem aqui no Ocidente, né? Bom, mas basicamente é um livro revelado, né, ao profeta Maomé, e ele traz uma série de, vamos dizer assim, ele é contra os judeus e os cristãos, a tradição, né, judaico-cristã, olha só. Maomé, tá aqui no livro, certo? Isso aqui foi aqui é a tradução do livro, né? Foi traduzido pelo senhor Mansour Chalita, traduzido para o português. Eu agradeço a tradução do senhor Mansour Chalita, porque se ele não tivesse traduzido, eu nunca saberia o que é o Islã, né? Porque eu não sei falar árabe, e o Islã, o Alcorão é um livro escrito em árabe. Bom, mas vamos lá. Além do, um código penal, um código civil, inclusive usado nesses países muçulmanos como lei, né? Isso aqui, né? Esse Alcorão não é só um livro sagrado, usado em rituais sagrados. Ele tem força de lei em vários países que adotam a religião islâmica como oficial. E são vários os países que fazem isso, certo? Vários países, né? Inclusive lá, cristãos e judeus são bastante perseguidos. São chamados de idólatras, são considerados pessoas contrárias à boa ordem pública do Estado. Bom, mas isso aqui, essas ações políticas dos governos muçulmanos têm a ver com a essência espiritual deste livro. Né? Este livro ele começa falando muito sobre os castigos de Deus e que os judeus e cristãos daquela época, né, da época que foi revelado isso aqui para o profeta Maomé, que foi no século VII, da era cristã, já tinha passado mais de 600 anos da era de Jesus ter vindo, né, da revelação de Jesus Cristo na Terra, da encarnação de Jesus na Terra, até passado 600 anos, e aí apareceu um anjo, que segundo o profeta Maomé era o anjo Gabriel, que está na Bíblia, inclusive. Por isso a confusão religiosa do mundo envolve o Alcorão. Por quê? Veja bem, isso aqui envolve
O Alcorão é um ataque frontal a toda a cultura judaico-cristã, que está, obviamente, aqui, né, na Bíblia, né, que está aqui na Bíblia. A Bíblia que a gente utiliza aqui no Ocidente, né, majoritariamente, aqui é uma Bíblia protestante, mas tem a Bíblia católica também, que é basicamente as mesmas coisas, com acréscimo de alguns livros a mais do que tem na Bíblia protestante. Eu utilizo a Bíblia protestante, mas eu respeito a Bíblia católica também, acho que é válida do mesmo jeito. Porque tem, né, a essência é a mesma. Então, a essência do Antigo e do Novo Testamento é absolutamente afrontada pelo Alcorão. Então, veja bem, a guerra cultural real do mundo, veja bem, não é esquerda e direita. Quero que você entenda isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu tenho lido bastante, acompanhado bastante notícias, né, políticas, econômicas e tal, e existe uma guerra cultural aí, né, muito grande, muito monstruosa no mundo, que envolve esses poderes aí, né, da consumição comunista e socialista. Mas essa guerra aqui, a guerra entre o livro do Alcorão, são dois livros fundamentais. Você tem que entender, o livro do Alcorão e o livro da Bíblia, né, a Bíblia. E essa é a verdadeira guerra espiritual no mundo. É o que está na Bíblia versus o que está no Alcorão. Certo? O que vale? O que é verdade? O que é verdade real, escatológica, final? É o que está no Alcorão, porque inclusive o profeta Maomé, que recebeu essas instruções do anjo, ele não recebeu de Deus. Né? Por exemplo, Moisés, que revelou aos judeus as leis, os mandamentos de Deus, e deu os primeiros 5 livros da Bíblia, né, que tratam da criação do mundo e tantos outros acontecimentos espiritualmente relevantes. Pois bem, o Moisés, ele recebeu essas orientações de Deus, certo? Num lugar chamado Monte Sinai, que eu vou até colocar aqui na internet para você ver que tudo que a Bíblia escreve, tudo que esses livros santos escrevem, né, tem uma orientação social e histórica, né? Então, Monte Sinai foi onde o Moisés, que é o profeta dos judeus, ele recebeu a revelação de Deus. Foi nesse monte aqui que está na região da Palestina. Vamos ver onde é que fica o Monte Sinai. Bom, há muitas coisas aconteceram aos judeus até que eles chegassem ao Monte Sinai. Muitas coisas. Está relatado na Bíblia, né? Então, é uma região montanhosa, seca, desértica, difícil. O povo não estava aqui a passeio. O povo judeu, que foi parar aqui, né? Não estava a passeio. Estava fugindo da escravidão do Egito, né? Uma escravidão espiritual, econômica, humana, profunda. Então, foi lá que foi revelado por Deus. Deus apareceu para Moisés aqui no Monte Sinai, certo? E o povo de Israel, à época, as 12 tribos que saíram do Egito, estavam peregrinando nesse deserto, receberam essas orientações do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porém, aqui, no Alcorão, é diferente, né? Vamos ver por que é tão diferente. Bom, em que ano foi mais ou menos aí que o povo de Israel recebeu as leis, né? Vamos ver. Vou botar aqui data, vou botar na internet porque é mais rápido, gente. Data de vida de Moisés. Quem é mais profeta, Moisés ou Maomé? Você acha o quê? Né? Vamos ver. Quem é mais profeta, Moisés ou Maomé? Essa é a briga, viu? Essa é a guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio há décadas, não, há séculos. É para saber quem é profeta, se é Maomé ou se é Moisés. Né? Mas tem um outro profeta, né? Além de Moisés e Maomé, que é o mais importante de todos. E que vai resolver essa história. Eu acho que é o profeta certo para resolver essa história, né? Dos muçulmanos, que os muçulmanos começaram. Então, vamos ver se eu acho aqui. Achei. Moisés teria nascido 1560 anos antes da era cristã, da era comum que a gente tem hoje, segundo a tradição rabínica, né? Bom, então, mais de 1500 anos antes de Cristo, Moisés nasceu, né? Mas aí, Moisés viveu 120 anos, morreu, né?
Ok, o povo continuou seguindo o povo judeu continuou seguindo sua vida, foi para na Palestina, né, lá estabeleceu um reino, tudo mais. Alguns séculos depois, nasceu da Virgem Maria, segundo o relato evangélico, segundo o relato dos evangélicos, foi a tradição que ficou aqui no Ocidente. Vamos ver aqui, né? O livro, a gente tem que ter as provas do livro. Um livro traduzido para várias línguas, viu? Esses livros não foram traduzidos apenas para línguas originais, mas foram traduzidos para várias línguas, vários povos. Então aqui, vejamos nós, o primeiro evangelho que está aqui na Bíblia, né? Que foi compilado aqui na Bíblia, é o de Mateus, São Mateus, né? Que foi um discípulo de Jesus, que andou com Jesus, pessoalmente. Veja só o que diz aqui. Ora, deixa eu botar aqui. O nascimento, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou ler, né? Ora, o nascimento de Jesus tá aqui na Bíblia, viu? Se você quiser, pode procurar lá. Mateus capítulo 1, versículos 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Certo? Isso aqui é o evangelho inteiro. Então, ora, Maria, que era noiva, estava prometida a um homem da tribo de Davi, que era José. Maria estava prometida a este homem, ela ia casar com ele, só que ela não tinha casado ainda. E antes de casar, antes de fazer sexo, ela ficou grávida do Espírito Santo, porque não tem como uma mulher ficar grávida sem fazer sexo, né? Então foi o Espírito Santo. Esse é o testemunho de Jesus Cristo, né? Dos evangelhos inteiros, certo? E veja bem você, como foi que Maria ficou sabendo disso? Porque ela ficou grávida. Mas ela, né, como é que ela ia saber que ficou grávida? Aconteceu. Como? Se não teve homem para fecundá-la, né? Não teve homem para fecundá-la e ela ficou grávida? Mas como foi que ela ficou sabendo que estava grávida? Um anjo apareceu para ela. Um anjo. Vamos ver aqui no outro evangelho, o evangelho de São Lucas. O evangelho de São Lucas. Temos este relato importantíssimo, acerca do nascimento de Jesus, o Cristo. Vamos ver. No 6º mês, isso aqui está em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Diz assim, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E estando o anjo onde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? Né? Maria era virgem. Como é que ela ia ficar grávida? De Deus? Pois bem, ela perguntou isso ao anjo. Como é que ela ia ficar grávida de Deus? Aí o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí o que aconteceu com Maria? Ela disse assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. De quem foi que Maria ficou grávida? Do Espírito Santo, né? Concebeu do Espírito Santo. Segundo a palavra do anjo, Gabriel. Pois bem, muitos séculos se passaram, Jesus morreu, subiu ao céu, e todas as tragédias humanas sucederam na Judéia, infelizmente. Aí o que aconteceu? Os judeus ficaram perdidos na vida, perdidos, né? E aí eu indico que você leia este livro aqui, de Flávio Josefo, contra Apião, né? Contra os idólatras. Os verdadeiros idólatras, quem resolve é Flávio Josefo, não é o Alcorão. Pois bem. Aí, o que aconteceu 600 anos depois lá, Jesus já tinha subido ao céu, que Jerusalém já tinha sido destruído,
Já tinha sido destruído Jerusalém. Os judeus já tinham sido espalhados pelo mundo. Por causa do diabo. Claro, diabo. Aí o que aconteceu? Profeta. Vamos ver. Ano de vida do profeta Maomé. Mohammed, né? Que eles chamam Mohammed. O profeta Maomé, fundador do Islã, nasceu aproximadamente 571 depois de Cristo. Muhammad tá aqui na internet, segundo as informações da internet. Se estiver errado, a internet tá errada, né? Não é eu. Bom, ele morreu com 61 anos. Ele morreu com 61 anos, né? Ele morreu 632 depois de Cristo. Bom, mas o que foi que aconteceu mesmo quando Maomé veio à Terra? Maomé veio à Terra, né? Maomé nasceu, era só um homem, como qualquer outro. Mas ele teve uma iluminação profética. Ele recebeu a iluminação do anjo Gabriel, que disse que era o anjo Gabriel. Diz o Espírito para ele que era o anjo Gabriel. Porém, o anjo Gabriel que contradiz tudo que está na Bíblia. Tudo. Certo? O anjo Gabriel do profeta Maomé não é o anjo Gabriel da Bíblia. Então, ou o anjo Gabriel é esse que está aqui no profeta Maomé, tá no Alcorão, porque, inclusive, no Alcorão, eles negam, eles não negam o nascimento de Jesus, certo? Não negam. Mas eles dizem que os judeus e os cristãos alteraram as escrituras, alteraram a Bíblia, para mentir para as pessoas, dizendo que que Deus tomou um filho para si. E eles dizem aqui, é porque eu não estou achando aqui onde está, mas eles dizem aqui, né? Eles o quê? O anjo daqui, né? O anjo do Maomé. O anjo do Maomé disse que Deus não tomou um filho para si, mas na Bíblia diz que tomou, né? Que Jesus nasceu da Virgem Maria e que ele subiu ao céu, né? Quando ele ressuscitou, ele subiu ao céu. Está na Bíblia. Então veja bem, meu amigo, a verdadeira luta do mundo hoje é exatamente em função do livro, do verdadeiro livro. Qual é o verdadeiro livro que aqui os maometanos dizem que a última revelação é essa? Mas os judeus e os cristãos continuam atestando as profecias de Moisés, né, e de Jesus, que veio cumprir as profecias de Moisés. Diga-se de passagem, Jesus disse: eu vim para cumprir a lei. A lei de quem? De Moisés, né? E Jesus fez isso, né? E ele fez isso no corpo dele, na carne dele, morrendo na cruz. De verdade, ele morreu na cruz. Que inclusive muitos muçulmanos negam isso, que Jesus morreu na cruz. Dizem que não, Jesus não morreu, Jesus, né, foi um homem divino, mais nada. Certo? Então veja bem, a verdadeira luta, a verdadeira guerra espiritual do mundo é entre esses dois livros aqui. Ou você acredita no Alcorão e vive segundo os princípios religiosos, espirituais, civis que este livro oferece, ou você acredita na Bíblia. E aí você vai viver de acordo com os princípios da Bíblia, que é totalmente diferente. Totalmente diferente, certo? Bem diferente. Ok. Mas o que eu quero destacar aqui, então, é uma coisa importante. Já falei desse livro, né? Desses dois livros. Uma coisa importante, você não pode queimar o Alcorão. Isso aqui é uma prova histórica. É uma prova histórica de quê? Do poder que existe na linguagem do diabo. Certo? Vamos ver aqui alguns acontecimentos que estão se passando no mundo. No mundo árabe, sobretudo no mundo árabe. Onde é que está o mundo árabe? Vamos botar aqui, mundo árabe. O mundo árabe é mundo de fala árabe, né? Os árabes, eles têm um histórico muito longo de guerras entre eles. E entre, inclusive, os judeus. Porque quando Jerusalém foi invadido, foi destruído por ladrões e bandidos, os árabes da região ali estavam contra os judeus. Certo? Essa guerra que está aí na Palestina é muito antiga, ó. Certo? E o Irã quer destruir Israel. Não se engane, o Irã quer destruir judeus. O Irã é um país, atualmente é o país mais antisionista do mundo. O mais antisionista do mundo é o Irã. E eles estão lá, oprimindo mulheres e continuam no poder. E tem um detalhe sobre o poder do Irã. Você tem que saber. Isso está ligado ao PT aqui no Brasil. Você veja o tamanho da carnificina que é o PT no mundo. O PT agora está apoiando estrategicamente o Irã. Mas o que é o Irã? Você veja o que é o Irã. O Irã é isso aqui, ó. O Irã é o poder do engano, porque isso aqui é um engano. Espiritualmente falando, é um engano. Certo? Mas eu quero que você entenda o tamanho desse engano. Todo mundo vai ver o tamanho desse engano. Infelizmente, vai ter que ser assim, né? Porque nesses países de maioria muçulmana,
O que acontece com as populações? As populações árabes, ou minorias religiosas, o que acontece com eles? Vamos ver? Vamos ver o que acontece. Vou colocar aqui. Perseguição nos países árabes. Olha o que acontece com as populações. Tá vendo? Guerra, fuga, fome, miséria. Isso é o Islã. Isso é o Islã. Certo? O que está acontecendo na Síria, na Arábia Saudita, no Iêmen, não é só uma questão geopolítica envolvendo petróleo. Envolve também, claro, né, porque os poderes infernais da besta apocalíptica estão aí em funcionamento há muito tempo. Mas isso aqui, ó, esse desespero humano que acomete as populações, sobretudo norte da África, Oriente Médio e em parte da China também, onde tem população muçulmana, esse sofrimento humano é culpa do engano espiritual profundo que é essa religião muçulmana, islâmica, que existe há mais de 1000 anos, né? Mais de 1000 anos que esse povo existe. Esse povo, que eu digo assim, eu não sou contra o povo árabe, mas a religião muçulmana é um engano espiritual gigantesco, uma prisão mental gigantesca, profunda, né? Por quê? Porque eles se escandalizam com o fato de Deus ter nascido numa virgem. É esse escândalo. Por isso que eles perseguem tantas mulheres. Por isso que mulher no Oriente Médio é tratada pior do que lixo, né? E cristão e judeu também, vai pro bolo também, certo? Eles se escandalizam com isso. Mas eles podem ter várias... Tá aqui no livro sagrado deles. Certo? Eles adoram Deus assim, mesquitas, tendo várias mulheres, vários rebanhos, monopolizando o dinheiro e o poder do mundo. E depois vão adorar o Alá com as mãos sujas de sangue, de mulheres, de minorias, de cristãos, de judeus. Isso acontece já desde da primeira leva de muçulmanos. Isso acontece desde a época de Maomé. Vejamos vocês. Expansão do Islã, porque o Islã começou com uma religiãozinha tribal. Maomé era só um nômade, vivia de terras em terras, ele não tinha um local certo, uma pátria certa. Aí ele expandiu a religião dele por uma região gigantesca na Terra, uma região que estava no vácuo de poder imperial, porque o Império Romano já tinha entrado em decadência. E aí o Islã expandiu. Como foi a expansão do Islã? Olha só, muitas e muitas guerras, né? A expansão do Islã envolveu muitas guerras, muito sangue foi derramado nessas expansões. Mas vamos ver aqui, né? Vamos ver o que diz a internet educacional que eu acompanho. O processo de expansão islâmica tornou-se intenso com os sucessores de Maomé, os califas, a partir de 634, quando o profeta faleceu. Deixa eu ver se aparece aqui. Como era que acontecia essas sucessões, né, apostólicas no Islã? Era um matando o outro para suceder-se na autoridade árabe, né? Então eles usavam espada mesmo, né? A evangelização islâmica, né, foi assim, na espada, né? E os califas eram autoridades, né, autoridades civis e religiosas que dominavam certas partes do mundo que foram sendo conquistadas pelos seguidores de Maomé, certo? Então, e aí veio todos os problemas que a gente tem hoje, até hoje, né? Que a população árabe não tem sossego na vida deles. Na vida deles não tem sossego. Mas eles vão lá rezar nas histórias do Islã, né? Eu respeito o Islã, certo? Eu respeito o Islã. Eu respeito as pessoas humanas que estão lá nessas regiões do mundo que são obrigadas, porque hoje é assim. Hoje, muitos desses países são teocracias, é o caso, por exemplo, do Irã. Se você não for muçulmano, se você é preso, você é torturado, enfim. Você tem que ser muçulmano. Então existe uma teocracia tirânica para manter essas populações presas nesse engodo, nesse engano secular que é o Alcorão. Certo? Mas agora Deus está agindo assim, Deus está agindo poderosamente. Veja o que está acontecendo, vamos ver o que tem acontecido nos países mais muçulmanos do mundo hoje. Vou botar aqui, países mais muçulmanos
do mundo. Do mundo. Vamos ver. 4 maiores países mais muçulmanos. Vamos ver. Paquistão, Índia, Bangladesh, Argélia, Arábia Saudita, Catar, Marrocos, Líbia, Líbano, Iraque, Iêmen. Pois bem, esses países, como eu disse, são países extremamente hostis a qualquer tipo de liberdade humana e religiosa e mantém a população em escravidão mental gigantesca. Mental, financeira, populacional, gigantesca. Mas está acontecendo muitas coisas no mundo, né? E aí eu quero que você acompanhe comigo aqui algumas notícias. Essa notícia, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa aqui. Não, essa aqui. Não é essa. Esse aqui é um artigo que eu achei aqui na internet. Esse site aqui, esse canal, Epoch Times, é um canal estadunidense, né? Ele vincula opinião, notícias, informações ligadas à mentalidade estadunidense, né? Mas há uma mentalidade estadunidense conservadora, ligada ao Partido Republicano e a esses grupos de interesse político lá dos Estados Unidos, que são, preste atenção, esse grupo aqui, dos conservadores, do grupo de interesse mais solidamente comprometido em eliminar os governos ligados ao Corão. Preste atenção você. A guerra é pesada. E aí eu tava lendo essa opinião, na verdade, não é uma notícia, né? Mas é um artigo de opinião. Bom, basicamente este homem aqui, Mark Bauerlein, que é um desses intelectuais lá dos Estados Unidos, né? Da elite governante ligada aos republicanos, certo? Ligada a essa elite republicana. Lembremos, foi com a elite republicana que toda essa história de guerra ao terror começou, impregnou lá o Oriente Médio, certo? E não nos enganemos, porque a corrida contra o terror começou por causa do 11 de setembro, né? Guerra contra o terror começou ali. A guerra muçulmanos ocidentais começou depois do 11 de setembro, certo? Guerra contra o terror, ó. E de lá pra cá, esses grupos terroristas se intensificaram, aumentaram o seu nível de capital. Por quê? Porque, obviamente, esses países governados por gente que é, né, mantida pela mentalidade do Alcorão, eles financiam a guerra, não tem dúvida. Financiam a destruição humana. Aí o que aconteceu? Na guerra contra o terror, surgiu nos Estados Unidos uma resistência política, né, ligada às tradições cristãs, judaico-cristãs, que foi encabeçada à época pelo presidente republicano, que era o George W. Bush, filho, né? O George W. Bush, filho. Bom, de lá para cá, toda a história moderna pode ser resumida aí nessa guerra contra o terror. Então, assim, o que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos? O Trump, que é a principal cabeça aí de chave dos republicanos, dessa ala que é conservadora, republicana, enfim, né, que detém aí um grande nível de poder lá nos Estados Unidos, eles estão sendo enfraquecidos pelo próprio sistema jurídico, pelo próprio sistema de mídia, de informação, de cultura e contracultura que existe lá nos Estados Unidos. Então, por causa disso, o Donald Trump está envolvido em uma série de escândalos, de coisas e tudo mais. Porém, contudo, ele ainda está no páreo aí para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, né? Inclusive, só que ele agora está usando uma retórica muito mais diferente do que a que foi usada pelo Bush para as guerras contra o terror, né? Uma retórica bem diferente. E aqui nesse artigo, cadê? Nesse artigo aqui, você vai ver do que se trata. Olha, é uma mensagem aos conservadores, né? Os conservadores, obviamente, norte-americanos, né? Porque alguém
que tem um nível de ação de opinião nos Estados Unidos. Isso aqui não serve para o brasileiro, né? Pelo contrário. Isso aqui, para o brasileiro, muitos brasileiros não vão entender isso aqui. Mas por que eu estou mostrando? Porque nós brasileiros nos enquadramos dentro de um sistema de mundo, de um sistema de pensamento, de um sistema social baseado, quer queira ou não, na Bíblia, na Virgem Maria, no Jesus Cristo, nos santos. Quer dizer, tudo que a gente faz no Ocidente judaico-cristão é em função desses acontecimentos históricos que se deram na Palestina no primeiro século da era cristã. Quer dizer que a base civilizacional do mundo ocidental é isso. E norte-americanos, com todos os problemas que eles enfrentam, eles sabem disso, né? Não é à toa que eles foram com ferro e fogo para o Oriente Médio, né? Porque no Oriente Médio o que manda é isso aqui, no Alcorão. Então, o balanço de poder no mundo é isso, é os Estados Unidos, né, especialmente os republicanos e aqueles que têm afinidade com as ideias republicanas, contra os califados, potestades muçulmanas, no Oriente Médio, na África e também na Ásia, porque tem muita gente muçulmana na Ásia, certo? Então, veja, não se trata de uma guerra religiosa entre as pessoas. Não é que a população muçulmana árabe está contra a população ocidental religiosamente ligada ao cristianismo, ao judaísmo. Não. São poderes políticos altamente, né, destrutivos, com poderes e capacidades destrutivas muito grandes. E eles estão em confronto direto. E agora, esses conservadores estão partindo para um outro nível de luta agora. Eles estão começando a querer aplicar as táticas da esquerda, táticas de combate de guerra cultural da esquerda para eles. Então, veja só o que esse comentarista diz aqui. Ó. Pelo observado, jovens conservadores estão mal preparados para o conflito em questão, eles não estão bem informados como deveriam estar, eles superdesenvolvem certas habilidades e negligenciam outras. Eles interpretam erroneamente seus adversários e aplicam ética errada aos seus próprios projetos. Aí ele diz o que se deve fazer. Ele faz uma crítica aos jovens conservadores dos Estados Unidos, né? Na luta que eles estão travando lá. Mas ele diz o que eles devem fazer. Olha só o que os conservadores jovens devem fazer lá nos Estados Unidos. Segundo este conservador, né? Que não é bem um conservador, mas enfim. Tá aqui, né? Nos conservadores. Primeiro, menos debate, mais tática. Isso é o quê? Menos debate, mais tática. Tática de quê? De guerra. Guerra cultural. 30, 40, 50 anos atrás, a batalha das ideias estava acirrada. Conservadores travavam por meio de livros, ensaios, periódicos, debates abertos. Mas agora não, agora essa batalha literária, no campo das ideias, para eles não serve mais. Eles agora estão no campo mais pragmático, né? No campo mais do George W. Bush, filho, né? Como o George W. Bush foi fazer lá no Oriente Médio, certo? Então essa é a mentalidade que está dominando os conservadores, muito em função dessa ausência de liderança, né? Porque o Trump está sendo, né, limado lá, está sendo decapitado lá pelos poderes norte-americanos. Então, já que eles estão sem uma liderança, né, forte, eles estão partindo agora por tudo ou nada, certo? E o que isso vai afetar no Brasil? Tudo. Porque na política brasileira atual, né, quem está manipulando os poderes brasileiros? É aquilo que o professor Olavo de Carvalho, que está aqui nesse livro, se você quiser ler, eu indico que você lê, para entender a conjuntura atual do Brasil de hoje, de 2023. Tem que entender esse livro aqui. Ele fala do poder de influência estratégica do PT, do Foro de São Paulo, né? Dessa organização que o Foro de São Paulo desenvolveu. E que é isso que está hoje movimentando a política do Brasil e também as políticas internacionais. Veja o que o PT está fazendo agora. Veja o que o Foro de São Paulo, né, encabeçado pelo PT, está fazendo agora. Vamos ver. Irã. Lembrando, o Irã é o quê? Um país teocrático, ligado a essa coisa aqui. A esta coisa aqui. Certo? Se eu tivesse num país muçulmano, só porque eu falo desdenhosamente desta coisa, eu poderia ser morta, decapitada. Isso não é brincadeira. Certo? Isso não é brincadeira. O Irã mata gente que não é muçulmano, que não reza a cartilha muçulmana. Eles matam. Certo? Agora veja você, o Irã e as relações
internacionais do Brasil. 2023. Vamos ver como é que tá. Olha só. O Irã quer integrar os BRICS com o apoio do Brasil. Com o apoio do Brasil. O Brasil é um país de maioria católica. Católico. Sabe o que foi que os muçulmanos fizeram com católicos a vida toda? Mataram. Sabe como é que foi que nasceu Portugal portanto, o Brasil e todos os países associados a este Brasil? Foi por causa da expulsão de muçulmanos da Europa, que portugueses e espanhóis fizeram lá no século XIV, XIII, XII, lá nos séculos antes, né? Quando eles viram que o muçulmano não ia ter jeito mais. Aí eles resolveram expulsar da terra deles. Ou seja, o que o PT está fazendo agora não é só destruir a política internacional brasileira. Não, eles estão querendo destruir as bases civilizacionais do mundo inteiro. Porque isso aqui, gente, é um engano espiritual. Isso aqui não se sustenta na realidade humana. É por isso que as populações muçulmanas estão em fragmentação constante, porque isso aqui não sustenta espiritualmente. A verdade é o que sustenta. Isso aqui não é a verdade espiritual. Porém, agora o Irã quer integrar os BRICS nessa máfia aí de genocidas e ditadores. Pois bem, e o Brasil, governado pelo PT, está movimentando esse cenário. Eles querem que o Irã continue a ser um sócio estratégico do Brasil. E aí eles usam as questões econômicas, claro, como contrapartida. Mas o que é que o Irã está fazendo agora? Quais são os movimentos políticos do Irã? Primeiro, o Irã está socialmente estragado, certo? Vou botar aqui para você entender. Olha, Irã e revoltas sociais recentes. Revoltas sociais. Isso aconteceu no passado, em função da morte de uma mulher que se recusou a usar o jihad lá, o negócio lá, o véu deles. E aí houve muitos protestos. A mulher foi assassinada, né? Pelo poder do Estado, do Estado teocrático do Irã. E aí teve várias revoltas, vários protestos. Mas você pensa que mudou alguma coisa lá no Irã? Não. O povo foi pra rua, brigou, muitas pessoas morreram. E você acha que o governo do Teherã mudou? Não, é o mesmo. É o mesmo governo, né? Porque eles têm balas, eles têm armas. E outra coisa muito importante que eles têm, que estão aí preparando, é isso aqui, ó. E isso é a coisa mais explosiva do mundo árabe, tá? Irã e o programa nuclear. Programa nuclear do Irã. O Irã tem um programa nuclear. Eles estão enriquecendo urânio. Lembremos, este urânio que a África tem potencialmente muito, né? Ou seja, o que está acontecendo com o Brasil? Preste bem atenção você. O que está acontecendo com o Brasil hoje é que o PT, com essa famigerada luta social, essa famigerada guerra cultural que eles foram aplicar no Brasil, eles estão colocando o Brasil numa situação extremamente perigosa. Perigosíssima, né? Mas o Bolsonaro fez também isso. Não nos enganemos, que o Bolsonaro também enfiou o pé na lama total. Por quê? Ele foi atrás do Donald Trump. Quando o Bolsonaro perdeu o poder aqui no Brasil, ele foi para onde? Foi para os Estados Unidos, pedir arrego lá nos Estados Unidos. A essa ala conservadora aqui dos Estados Unidos. Essa gente aqui, ó. Essa gente que tá indo pro tudo ou nada, mandando o povo ler Michel Foucault e Karl Marx. Veja só, isso aqui é um conservador norte-americano, mandando os jovens conservadores norte-americanos lerem e aplicarem, né, Michel Foucault e Karl Marx, Herbert Marcuse, que é tudo da esquerda, né, da tal da esquerda que eles odeiam tanto, que quer tomar. Pois ele diz para ler isso. Leiam, olha o que eles estão falando. Leiam Karl Marx e Michel Foucault, eu falo sério, sim, leiam a ideologia alemã, que descrevem como governantes e instituições devem dominar.
O que eles estão fazendo é um negócio assim, canibalístico, suicida, né? Michel Foucault, né? Não dá para ser aplicado. É como o Alcorão. Michel Foucault é como o Alcorão. Não dá para você aplicar Michel Foucault, não dá para você aplicar o Alcorão sem causar uma série de desmantelos humanos na Terra. A mesma coisa que o Karl Marx. Quem tentou aplicar Karl Marx está até hoje aí preso na China, né? Estão presos aí nos crimes genocídicos que a China e outros governos comunistas fizeram. Então agora os próprios norte-americanos conservadores estão num desespero existencial tão profundo que eles agora estão mandando aplicar aquilo que eles mesmos contradizem. Certo? Você vai entendendo? A coisa do mundo é essa. Por quê? Isso tem a ver com o Irã, isso tem a ver com a guerra do poder aí. O Irã diz que vai explodir o programa nuclear. Isso é notícia do ano passado. Eles estão expandindo. E eles vão fazer uma bomba nuclear. E você não se engane. Quem segue cegamente isso aqui já tem um inimigo pronto na cabeça. É judeu e cristão. E eles já juraram de morte os Estados Unidos, porque o Donald Trump, esta figura controversa, foi mandar matar um general iraniano quando ele estava no poder. Então você acha o quê? E o PT está envolvendo o Brasil nisso. Por causa do BRICS. Por causa dos BRICS. Os BRICS, você vai ver onde vai acabar os BRICS. Os BRICS vai acabar bem, não vai acabar bem, não. Não vai acabar bem de jeito nenhum. Então é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo. Acompanhe minha rede social, especialmente o Facebook, que é a rede social que eu mais uso para postar notícias e informações relevantes para você não se perder no mundo de hoje. Porque o mundo de hoje vai para a mão de Satanás mais perverso, mais complicado de se compreender. E quando isso acontecer, eu quero que você não fique perdido na vida, né? Respeite a população árabe, porque eles tiveram que sofrer, foi por causa disso aqui, ó, do Alcorão, para chegar até aqui. O Alcorão vai se cumprir, certo? O Alcorão vai se cumprir, mas de um jeito que muitos muçulmanos talvez não acreditariam se eu dissesse, né? Tchau!